Olá meninas, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre o relato de parto, o trabalho de parto em si até o momento do nascimento da bebê. Como será que foi a minha experiência? Até aquele momento, tudo que eu tinha feito foi para ter uma boa experiência exatamente neste momento. Todo o plano de parto, a procura do médico, da doula, tudo foi voltado para ter uma boa experiência no meu trabalho de parto, inclusive a escolha da maternidade. Será que eu consegui ter um bom trabalho de parto? Vem comigo, vamos lá ver a minha história. Como eu disse no vídeo da indução do trabalho de parto, rapidamente a enfermeira, detectando que eu estava com aproximadamente 6 ou 7 centímetros de dilatação, me levou para a sala de delivery e chegando lá, eu ainda não estava nem com a doula, nem com o médico, estava só com o meu marido, então ela orientou ele que trocasse de roupa, que ela ia entrar comigo dentro da sala de delivery. Então a gente se separou, ele fez a troca de roupa, e nesse meio tempo eu entrei dentro da sala de delivery e a minha doula estava chegando lá, então ela chegou exatamente junto comigo, eu já com aquelas dores, né, que todo mundo sabe que a dor do parto não é fácil, né? Não é tranquila, né? Mas é suportável. E lá dentro também tinha uma enfermeira do hospital, ficou atrás de mim, me forçando, querendo que eu colocasse a pulsão para soro, para se caso houvesse necessidade, de qualquer forma. Ela falava de forma incisiva que eu precisava colocar a punção e eu não queria aquilo, né? Não estava no meu plano de parto precisar de alguma intervenção. E ela ficava insistindo comigo e eu ali só com a minha doula. Foi alguma coisa de 5 minutos, né? Até o meu médico chegar. Eu fiquei olhando para minha doula olhando para mim, e ela falando que era procedimento do hospital, ficou aquela situação. Até que o meu médico chegou e eu claramente falei para ele: Doutor Júlio, ela está querendo que eu coloque a punção e eu não quero colocar a punção. Ainda bem que meu médico estava lá, porque senão eu teria colocado. Porque na mesma hora ele falou assim: você precisa respeitar a paciente não quer a punção. Então ele foi muito certo, muito sério, muito certo, muito pontual com a enfermeira. E a enfermeira, no mesmo tempo, ela meio que. Não foi pedir desculpas, mas ao mesmo tempo ela já ficou calma e não ficou mais insistindo. Então eu segui o meu trabalho de parto sem necessidade de uma colocação de punção. Então eu tava com dor extrema, né? Que são as dores do parto. Nesse momento chega o meu marido, a minha doula já pede pro meu marido procurar garrafa de água, porque eu preciso me hidratar para o trabalho de parto. Ao mesmo tempo, também que ela chegou e foi maravilhosa. Ela chegou assim, parecia que foi Deus que colocou ela na terra, porque ela já colocou as mãos na minha barriga e a dor que eu tava sentindo assim caiu uns 80, 90% com as mãos dela. E ela me ajudando nas contrações, né? E o meu marido atrás de água, porque não tinha água dentro da sala de delivery. Ele teve que sair por diversas vezes fora da sala de delivery, então em vez de ele ficar comigo durante o trabalho de parto, ele ficava saindo com um copinho d'água mais ou menos desse tamanho, procurando água pelo andar até que ele achou uma salinha onde ficam as enfermeiras. Então ele ia lá, pegava um copinho, voltava para mim, me dava o copinho, a doula me hidratava, ele já pegava o copinho novamente e ia procurar mais água. Nessas indas e vindas, enquanto a gente já tinha demandado que precisava de hidratação dentro da sala, tanto eu quanto o médico, todo mundo já estava pedindo água dentro da sala. Na verdade, já deveria ter, não precisaria ser um pedido, né? Em uma dessas indas e vindas, o meu marido, quando foi pegar água novamente nessa salinha, a enfermeira brigou com o meu marido, falando para ele que ali não, que ele estava atrapalhando é, a parte ali da enfermagem, porque ele estava indo pegar água para mim. Daí ele falou assim: olha, desculpa, mas a minha mulher tá tendo bebê na outra sala e lá não tem água. Então, assim, então vamos colocar, já temos dois problemas aí, né?
a punção ali sem necessidade e forçando, né? Forçando uma situação, e agora sem a água. No meu trabalho de parto, a doula, ela foi extremamente carinhosa, né? Como já era esperado, né? Porque eu já contatei ela, já tive um relacionamento com ela antes de ir direto ali para a sala. Então já foi alguma coisa de alguns meses já em contato com ela. Me ajudou muito psicologicamente falando, porque o trabalho de parto, ele existe um trabalho físico, mas ele é muito, muito um trabalho psicológico. Então, tanto ela, quanto meu marido, quanto o Dr. Júlio foram assim uma equipe excelente em me motivar a conseguir o trabalho que era meu, né? O trabalho físico era meu, mas o psicológico foi em conjunto. Foi exatamente algo muito especial. E as palavras, né, da doula são fantásticas, né? Então, meu marido ali como um grande incentivador para que o bebê viesse, mas a doula também muito especial. Eu consegui circular por toda a sala, né, utilizar cada instrumento ali que era disponibilizado para ver aonde é que eu iria me adequar melhor para poder ter a bebê. E no final de tudo eu acabei indo para a posição que eu achava que seria a pior posição que uma grávida poderia ter, porque todo mundo fala que você ter o bebê deitado é a pior posição, né? Porque é a posição que não favorece a gravidade para o bebê nascer. Mas foi essa a posição que meu corpo acabou escolhendo e foi a melhor posição. Então eu fiquei nessa posição e assim, no decorrer dessas modificações, né, entre as trocas dos aparelhos, eu fiquei também na banheira, enfim, em todos os aparelhos que tinham ali, cadeirinha, a gente perdeu o contato com a faixa com o coração do bebê, então não era mais possível escutar o coração do bebê. Então ficou uma situação tensa, né? As pessoas ficaram com uma situação tensa porque não se conseguia mais escutar, porque o bebê já tinha descido de tal forma que não conseguia escutar. Ainda quando eu tava na banheira, eu tava com bastante dor, né? E já não tava mais aguentando. Na verdade, eu achava que eu não estava aguentando, né? Acho que é bom abrir uma condição aqui, que no dia anterior, ainda quando eu tava fazendo a indução, eu cheguei a comentar com o Dr. Júlio que eu não sou boa pra anestesia, né? Que eu tinha pedido para ele que o máximo que pudesse evitar a anestesia. Então ele tinha de conhecimento que eu pediria anestesia, né? Porque toda grávida pede anestesia. Porém, que era para ele saber lidar comigo e ver realmente quando seria necessário colocar a anestesia. Então eu pedi anestesia e o Dr. Júlio falou assim: vamos esperar 15 minutos, Milena. Se em 15 minutos você não estiver pronta, ou seja, atingido os 10 centímetros necessários para o bebê nascer, aí a gente faz a analgesia. Se não, você não precisa da analgesia, porque eu já estava bem próximo, sabe? Meu trabalho de parto foi muito rápido. Desse momento que eu entrei por volta do 12:30, mais ou menos, na sala de parto, isso já deveria ser por volta de 1:30, alguma coisa. Então, cerca de 1 hora, mais ou menos, eu já estava pronta para ter o bebê. Então, só faltava eu realmente fazer a força para o bebê nascer. Eu já tinha os 10 centímetros, então eu não precisei de analgesia. E nesse ínterim, né, que as coisas vão acontecendo, eu vou ficando cada vez mais fraca. Eu tenho contrações, porém elas são curtas e poucas, sem muita intensidade. Então eu não conseguia fazer a força, apesar de ter a dor, né? Eu fazia força, mas a dor era de forma tão curta. Então eu passava muito rápido a dor, então eu não conseguia fazer o expulsivo. E eu tava já com a questão da bebê não estar. A gente não tá conseguindo ouvir o coração dela. Nesse ínterim que eu já estava pronta, surgiu, depois de muito pedido, um picolé derretido praticamente para eu tomar. Eu tomei, foi a única glicose que foi oferecida na sala de parto, não teve mais, no momento do trabalho de parto, não teve mais nenhuma glicose que eu pudesse ter uma força adicional ali para poder fazer o meu trabalho de parto. A água continuou não vindo, foi vir só quando eu já tinha praticamente tido a bebê que apareceu uma garrafa de água. E por não estar conseguindo escutar o coração do bebê, e eu também não estar conseguindo fazer a força necessária porque não tinha essa contração mais prolongada,
foi colocado um pouquinho de ocitocina e também, de novo, uma coisa que a gente acha que pode ser ruim para o parto, né? A gente fala, eu não quero colocar ocitocina porque vai disparar, eu vou sentir dores muito fortes. No meu caso, foi bom. Então, o segundo mito, né? Então, eu consegui, né? Eu pari de deitada, que normalmente falam que seria a pior posição, e eu tomei ocitocina e não foi ruim, foi uma condição boa. Então, toda condição médica pode, às vezes, ser vendida como uma condição ruim, né? Às vezes podem colocar como sendo ruim, mas tudo depende de cada pessoa, cada organismo. Então, como a gente não estava conseguindo escutar o bebê, foi necessário fazer uma episiotomia. Então, a terceiro mito aí, né? Se você acha que uma episiotomia sempre é ruim, sempre é prejudicial, uma episiotomia pode ser muito benéfica e me ajudou também no trabalho de parto. Então, foi feita uma episiotomia. Mesmo assim, eu não estava conseguindo ainda fazer o expulsivo e a gente já estava indo para a condição extrema, que inclusive lá na conversa no consultório seria se fosse necessário fazer um fórceps, que a gente iria para a parte da cesárea. Mas aí você já está dentro de uma sala, você já está numa condição que você é necessário que você faça algo diferente, né? Então a gente já estava indo para uma parte de fazer um fórceps. E o que aconteceu? De novo, o Dr. Júlio pediu para mim que eu me concentrasse e que eu iria me dar 3 tentativas para eu conseguir fazer o expulsivo. E nessas 3 tentativas eu consegui fazer, acho que na segunda ou na terceira, uma das tentativas eu consegui colocar a cabecinha da bebê para fora. Mais uma curiosidade, na verdade, que é que eu não sabia, né, não conhecia, que não basta você colocar a cabeça do bebê para fora. Você precisa colocar o corpo também do bebê para fora. O médico não pode puxar o bebê. Então eu achei que estava cumprido a minha missão ali, né? Então, depois de mais uma ou duas contrações, eu consegui colocar o bebê para fora e ela nasceu. Foi lindo, né? O parto. Nesse momento, eu estava com mais 2 neonatal dentro da sala, que também ajudaram demais dentro do parto. Elas foram maravilhosas, assim, incentivando também, sabe, que eu ia conseguir, de luva, né? Porque a gente não sabia como é que ia estar o bebê. Elas, normalmente é sempre só um neonatal, ficaram 2 neonatal dentro da sala, ali torcendo, então foi muito especial. A bebê nasceu, eu consegui ter a minha golden hour, que é a primeira hora do bebê comigo no corpo, isso sim foi respeitado. Para mim era algo muito mágico, porque eu imaginava sempre ela dentro da barriga, eu não conseguia nem imaginar que ela nasceria, né? Como é que seria com o nascimento dela. Foi muito mágico. Ela nasceu chorando e quando colocou no meu corpo, a gente, ao mesmo tempo eu lembrei de uma música que a gente cantava o Sapo Não Lava o Pé durante toda a gestação. E meu marido muito emocionado também chorando, e a gente cantou o Sapo Não Lava o Pé, na mesma hora ela ficou calma, foi como se ela tivesse pensado que cheguei na minha família, né? Conheço essa voz, conheço essa música. Então é muito importante também você cantar pro seu bebê, conversar com o seu bebê dentro da barriga. Foi muito mágico, a sala inteira ficou emocionada, foi muito legal mesmo. Ainda dando continuidade no trabalho, foi necessário também fazer parir a placenta, né? Mas isso daí a placenta sai, então ela saiu por volta de meia hora depois, ela saiu tranquilamente, você não precisa fazer força, a placenta sai. O Dr. Júlio fez todo o trabalho dele e como já era acho que umas 4 horas da tarde, ele foi embora. Só que eu acho que da parte do médico ele foi embora porque ele já tinha entregado tudo que ele precisava entregar, seria somente a liberação para ir embora. No contexto do trabalho de parto em si, eu falei sobre a falta de água, sobre a falta de alimentação, e tem também a questão da alimentação que poderia ser tomada, né, que seria a líquida, né? E posteriormente eu teria liberação da dieta normal para eu poder me alimentar, né? Afinal eu estava muito fraca, eu tinha só tomado café da manhã, a minha bebê nasceu às 15 para as 3 da tarde, então no mesmo momento que ela nasceu, eu acho que assim que cortou o cordão umbilical, eu já falei, eu preciso comer, eu estou muito fraca, eu preciso comer. No mesmo momento, o Dr. Júlio liberou, que tinha sido trazida a minha alimentação, e a minha alimentação chegou
2 horas depois, às 17 horas. Só que eu estava tão fraca, tão cansada, eu já tinha falado para todo mundo, para todas as enfermeiras que passavam por ali, que eu estava extremamente cansada, que eu estava extremamente com fome, que eu estava muito fraca. E quando chegou aquele alimento, que era o que eu tinha comido no café da manhã, que era uma fatia de bolo funcional e um chazinho, eu desmaiei. É isso aí, minha gente. Eu desmaiei na sala de parto. E o que aconteceu? Juntou um monte de enfermeira em cima de mim e me deram soro glicosado para eu voltar, para eu me restabelecer, para daí sim eu conseguir comer aquela fatia de bolo funcional com aquele chazinho. Enquanto eu estava comendo aquela fatia de bolo com aquele chazinho, chegou a minha janta. Eu fui conseguir sair do centro da maternidade às 19h30. Eu tive minha bebê 15 para as 3. Tá? Então, assim, só para ter uma ideia de como é que foi a minha experiência nesse local. Eu gostaria de estar vindo aqui contar uma história diferente, uma história que eu falasse da equipe, que fosse muito bom, né, que eu tivesse tido uma experiência assim como eu tive lá na sala de indução, né, no momento que eu estava em indução. Mas não foi nada agradável a minha estadia lá para o parto natural. Tirando esses percalços que eu tive que enfrentar, eu gostaria de falar sobre o trabalho fotográfico. Eu fiz um grande acerto, eu contratei o trabalho fotográfico de dentro do hospital, e eles foram maravilhosos. Foi uma equipe de 2 meninas, elas ficaram comigo do momento que já estava pronto, que seria os 10 centímetros de dilatação, até a saída do Dr. Júlio. Elas foram realmente fantásticas, as fotos ficaram maravilhosas, então eu recomendo para quem quiser, quem for, né, ter parto lá no Promatri, e eu acho que em outras maternidades elas também atendem a equipe. Elas foram muito boas, foram excelentes e carinhosas comigo. Então, as fotos ficaram muito boas. Eu não trocaria, né, a equipe de fotos que eu tive lá por outra fotógrafa externa. Então, esse foi a minha parte 2 do meu relato de parto. E como é que será que foi o meu pós-parto? Como é que será que foi quando eu cheguei no quarto e com a minha bebê até o momento que eu tive alta? Essa é a história do vídeo 3 que vai ficar para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, você curte, se inscreve no canal e continua acompanhando, que tem muito mais para vir por aí. Tchau!